Vou gerar o assunto por aqui porque o Ministério da Defesa entregou ao Palácio do Planalto o estudo feito pela Força Aérea Brasileira para atender ao pedido de Lula para substituir o seu atual avião, um Airbus A319, por uma outra aeronave um pouco mais confortável. De acordo com o Estadão, a opção mais barata pode custar algo em torno de 400 milhões de reais. O presidente da República quer um novo avião com cama de casal e um banheiro com chuveiro, além de um gabinete de trabalho privativo, uma sala de reuniões e cerca de 100 de poltronas semileito. Meu querido Diogo da Luz, eu estava vendo um vídeo teu essa semana, que inclusive eu vi que deu uma boa de uma viralizada, em que você fala o seguinte: o problema não é o custo do avião em si, né? Exato. O problema é a manutenção ao longo de todo esse período, né? Todo esse período. Por exemplo, nós estamos falando aqui de 400 milhões de reais num avião novo. Mas quando você compra um avião dessa magnitude, desse tamanho, as viagens são muito mais caras. Nós estamos falando aí de 100 de passageiros, ou seja, custo dentro da aeronave, manutenção, combustível. Explica um pouquinho pra gente. Vou dar alguns dados da aviação, porque quem não sabe, o Diogo é um belo de um piloto de avião. Sim, manja bastante do assunto. Eu sou piloto de linha aérea, mas eu queria explicar aqui para vocês que o custo realmente é o de menos. Por mais que a gente fale, nossa, mas 450 milhões é dinheiro? Claro que é muito dinheiro. Mas só para dar uma pequena dimensão, esse avião, o 330, que em número parece a mesma coisa que o 320, que é o atual chamado de Aerolula, esse avião, para ir daqui a Londres, ele gasta 100 mil litros de combustível. 5 vezes mais do que gasta o atual Aerolula. Veja a diferença, 5 vezes mais. Então, só de combustível para ir são 600 mil reais. Para voltar, já deu 1.200.000 numa única viagem. Levando a 100 pessoas, tem o custo dessas 100 pessoas de hospedagem, de alimentação, e não é em hotel barato, sem dúvida, tá? Isso vai aumentando muito. Depois, você tem que ter uma tripulação específica para cada avião. Um Airbus 330 tem 8 saídas de emergência. Precisa ter um comissário para cada saída de emergência. Mesmo que voe no avião apenas o Lula e a Janja, tem que ter as pessoas nas portas de emergência, porque você não sabe, no caso do acidente, por onde você vai poder sair. Ou seja, vezes... esse número de 400 milhões não é real. Daí a coisa vai indo, vai indo. Mas tem mais ainda, tem mais coisas ainda. A manutenção dele é muito cara. Tecnicamente, ele não pousa em muitas pistas do Brasil, pelo tamanho, pelo peso. Torna mais difícil ainda. E podia fazer, como, por exemplo, o que o Fernando Henrique fez. Quando ele tinha, na época, aquele chamado Sucatão, que era um avião que já não era aceito em muitos países. Foi o Sarney que comprou. O Sarney que comprou, exato. Já era meio ultrapassado, então. O Sarney comprou. Mas o que o Fernando Henrique fez? Ele pedia a TAM, na época, que era a companhia que tinha aviões grandes assim, para fazer uma modificação, colocava cama, chuveiro, num avião comercial, ia e voltava e retransformava o avião. Mas eu tenho uma dúvida. Fica muito menor. Eu tenho uma dúvida, porque na verdade o Sucatão, quem trocou o Sucatão foi o Lula, que foi a Aerolula em 2005, certo? Exato. Não é mais caro a manutenção. É um belo nome, hein? Sucatão. Isso aí mostra uma imponência brasileira lá fora. Imagina eu que tenho medo de avião falar assim, ó, você vai voar no Sucatão. Andar no Brasil, ele tinha o Sucatinha. Não, mas é 2005, eu tô imaginando o carro, né? O carro mais velho dá mais manutenção do que o carro mais novo. Avião não é a mesma coisa? Um avião de 2005, a manutenção não vai ficar mais cara do que o preço do combustível desse que é mais novo? Porque esse aqui faz 8.500 quilômetros. Muitas vezes tem que descer, parar. Mas e a manutenção? Porque um é 2005 e o outro é 0. Bom, quanto maior, mais cara a manutenção. Agora, o que muda nos aviões mais novos é que eles tendem a ficar um pouco mais econômicos. Mas isso vale, Wilson, para quem voa muito, para as companhias aéreas, cujos aviões voam 12, 13, 14, 18 horas num dia. Não é por dia, melhor dizendo. Então aí faz diferença. No caso... E o combustível nem é o maior dos custos no caso do avião presidencial, entendeu? Agora, uma dúvida. Essa viagem que o Lula fez agora para Cuba, em seguida para os Estados Unidos, já passou da 20ª, é isso? Neste ano? Isso. Se eu não estou enganado. Vou checar. Vamos checar o número. Está completando 2 meses fora do país. Uma primeira viagem, ou seja, esse custo que o Diogo está relatando seria vezes, imaginem só nesse primeiro... Eu só fiquei na dúvida, eu fico na dúvida do negócio da manutenção. Aí eu vou voltar na pauta inicial aqui que nós falávamos, né? E o Wilson, de novo, pôs muito bem aqui
a questão de prioridades. Aí é uma questão de prioridades. Que prioridade tem o governo? Se a gente tem um governo que tem como prioridade, né, colocar o Brasil no protagonismo internacional, inclusive agora ele como presidente do G20, levando aí o Brasil para o BRICS, etc., a gente precisa, de fato, né, recomendável que a gente tenha um avião mais potente. O que acontece? Que é um avião mais potente? Só um pouquinho, então eu vou só concluir, aí a gente discute. O que acontece? A gente não está considerando que o 319, hoje utilizado pelo presidente, ele também tem um custo muito grande, e não é só pecuniário, de segurança, quando a gente precisa fazer diversas escalas para ele chegar com autonomia, chegar até determinado destino. Então, o ideal, por uma questão de segurança e até de redução de custo operacional, é que você tenha uma aeronave que voe de 12 a 13 mil quilômetros com autonomia, sem necessidade de ficar parando, né? Então, que ele consiga fazer um voo até Moscou, até o Japão, com uma escala só, para que você tenha segurança, porque você está falando de um presidente da República. Então, toda vez que um presidente da República, de qualquer nação, desce em determinado país para reabastecimento, é mobilizado toda uma quantidade de pessoas também. E cai por terra aquele discurso que eu já vi alguns políticos fazendo, eu não vejo nem pé nem cabeça num discurso desse, que é de que, presidente da República tem que ir de aviação comercial. Não tem que ir de aviação comercial. Não, mas peraí, gente. E aí, só para concluir, com relação à questão do que vai dentro do avião, essa coisa do... Eu sei que a história da cama chamou muita atenção, mas, gente, vamos combinar. O Mano até bem pontuou. O presidente está 2 meses... O avião atual não tem cama? Tem. Pois está 2 meses fora do país. Você tem um chefe de Estado chegando num país com fuso horário diferente, completamente diferente, tendo que já chegar, fazer reunião com outras autoridades, né? E em festas, e em uma série de agendas apertadas e corridas. Então, assim, quem viaja aqui e viaja longamente sabe que a gente fica cansado. Então, é normal que o sujeito tenha uma mesa de reunião, tenha uma cama. O objetivo do presidente da República com esse novo avião, claramente, é de promover a articulação política lá dentro. Gente, vocês estão pegando essa... Como assim? Claro. Peraí, vocês estão pegando um ponto aqui e esquecendo do todo. No momento em que ele aumenta de... Quantos lugares atualmente são? 10, 15, esse cabe em 40 e poucos. 40 para 100 pessoas. Ele quer chamar mais deputados, mais senadores. Mas o que é ótimo, porque a China, quando viaja, ela também traz um monte de empresários. Espera aí que a Deise pediu antes. Não, gente, peraí, ó. Eu tenho o seguinte, assim, eu concordo com o teu ponto, é um presidente da República, também não dá para exigir que vá em voo comercial. Mas aí tem um histórico que a gente tem que lembrar aqui. Foi um governo que, durante a campanha eleitoral, disse o tempo inteiro que ia dar... ia valorizar os pobres, ia acabar com a gastança política. E desde que assumiu no dia 1, e aí eu posso ficar aqui 5 horas falando, é quarto de 200 mil, é viagem com diária de 90 mil, são jantares luxuosos, bebidas luxuosas. O avião é só mais um ponto para se somar nisso. Aí tu falou aqui, Paulinho, em questão da articulação política. Qualquer analista de política internacional tem falado, inclusive isso está em muitos jornais hoje, que o Lula tem dado, o presidente tem dado várias derrapadas em relação à diplomacia internacional. Então, tem muitos outros aspectos no meio disso. Todas as viagens, ou a grande maioria das viagens que o Lula fez, não foram um exemplo de diplomacia. E a gente sabe que o Brasil estava abandonado nos últimos 4 anos, e essa foi outra promessa de campanha. Não é diplomacia que eu estou falando, Deise, eu estou falando o seguinte: para um político, para um deputado, para um senador, uma das coisas mais valiosas é um tempo com o presidente da República. Ali 10, 15, 20, 30 minutinhos. Isso para um político é muito valioso. Ele consegue expor as demandas dele, ele consegue de alguma forma falar de algum projeto que ele apoie. Mostra prestígio para fora, né? Mostra prestígio. Olha, estou no avião presidencial. Às vezes só toma um café, né? Governo. Super concordo. Isso é gesto. Então, o que eu acho que o Lula está querendo fazer? Ele está querendo abrir o leque dele dessas possibilidades, ter mais estrutura para chamar a galera para dentro, para promover justamente isso. Ou seja, mais deputados presentes no avião, mais empresários presentes no avião. Eu acho que a cabeça dele está focada exatamente. Eu acho que pode ser um efeito secundário. Como ele está viajando muito, ele está vendo que ele também... Eu acho que esse é um efeito secundário. Qual seria? O primário é realmente a autonomia de voo. Ele assumiu o G20, ele vai fazer viagens para a China, a pauta do G20.
o conforto, né? A segurança. Ele vai fazer muito mais viagens para a China, para a Rússia, então a autonomia de voo tem que ser maior. Eu acho que o avião virou gabinete presidencial. Se for autonomia, igual Force One. Se for isso mesmo, tem alternativa muito melhor na aviação executiva, equipamento mais barato que o atual Aerolula, que consome menos e que pousa em pistas menores. É o que usa... Mais autonomia? É o que usa mais autonomia. Mas quem faz ele vai daqui a... Mas quem faz isso é a aeronáutica, não é o presidente de escolhe. Quem passou para ele foi a aeronáutica. Ele não foi lá e escolheu ele o modelo. Eu quero esse aqui. Foi a aeronáutica que está fazendo. Não. Mas ele deu as Ele fez esse quesito. Ele falou qual a autonomia de voo, qual era a autonomia de voo, que ele queria dentro. E a quantidade de assentos também. Sim, mas qual tipo de aeronave? Tenha certeza. Tem um Airbus, tenha certeza. Tem um Se Boeing, for autonomia, se é outro, tem avião com chuveiro, com cama, com tudo isso. Gente, menor. aí o avião A Lula questão será é uma o que o Paulo falou. extensão do gabinete presidencial. Exato, é isso que o Paulo falou. Para mim está claro. Mas Quem já... Absolutamente claro. Paulo, mas é desse cara, o Air Force One nos Estados Unidos. Perfeito. É isso. Não, mas não tem Lá ele faz reunião de congresso, ele leva os congressistas da base, ele faz coisa lá, tem tudo. Eu enxergo essa movimentação. Os ministros vão lá, eles despacham nós lá. Eu não gosto desses termos aerolula, sucatão, porque, afinal de contas... Sucatão é chiquérrimo. Afinal de contas, a aeronave é da nação, é do país. A gente precisa parar de ficar pontuando, isso é de Bolsonaro, isso é de Lula, isso é de... Gente, é do Brasil, é um bem do Brasil. Só fazer um balanço. Foram 20 viagens, 48 reuniões com chefes de estados em 8 meses. Assumiu a presidência do Mercosul, coordena praticamente lá, nomeou o presidente do BRICS, está na coordenação do BRICS, ele está no presidente do G20. Porra. Mas não é demais? Não é uma quantidade exagerada de viagens? Não acham? Não acho. Nós estamos fora do... Para isso existe o vice. A primeira coisa que me chama a atenção nessa história é no âmbito simbólico. Meu sentimento é que o Estado brasileiro vive uma corte de Versalhes. Enquanto nós temos uma crise social profunda, aumento da população de rua, a gente viu ao longo da pandemia, por exemplo, cortes em toda a sociedade e o setor público não cortou salário. A discussão de ajuste fiscal, vale lembrar o teto de gastos, que muita gente trata como se fosse uma política rigorosa de corte de gastos, na verdade, era uma tentativa de promessa de em 20 anos equilibrar o gasto. Não era corte de gasto, como Portugal fez, por exemplo, como muitos países no momento de crise fazem. Ou seja, o Estado brasileiro não corta, o Estado brasileiro só cresce. E nesse contexto de um drama social, você ficar gastando recursos para comprar movelaria de luxo para o palácio, você comprar um avião dessa magnitude e ainda por cima, aí quando a gente passa para a política externa, muito mais importante do que o status do avião presidencial é a qualidade e o conteúdo da política, porque Lula tem ocupado muito tempo para viajar ao mundo, mas qual é o conteúdo dessa política externa? Mas, Mano, isso que me preocupa. Insisto, o objetivo do avião não é relacionado à política externa, é relacionado à política interna. É exatamente isso. Esse é o meu ponto de vista. Viajar de avião já é uma coisa assim de status, inebriante, né? Agora imagina o que é você estar no avião corporativo, ser chamado para conversar com o presidente na sala de reuniões do avião presidencial. Imagina um deputado do baixo clero ali. Ele, quando chegar em casa, ele vai contar para todo mundo. É a corte de Versalhes. É a corte de Versalhes, que ele teve uma reunião, o presidente o chamou, ele sugeriu isso, o presidente acatou. Isso tem um valor assim inestimável. Eu acho que esse é o ponto.